Bronze Podcast número 13 com Diogo Bronze, eu, e com o Vasco, um amigo e também fiel da fraternidade de São Pio X. Boa noite, Vasco. Boa noite, Diogo, e já agora agradeço teres-me convidado. Ora essa, o gosto é nosso em ouvir-te. O motivo que me levou a convidar-te para falares e para testemunhares aquilo que te aconteceu, que foi uma conversão. Tu és que idade tens? Olha, apresenta-te antes de mais. Ok. Sou o Vasco, sou de Lisboa, fiz 19 anos, apesar de ser já há uns bons mesinhos, quer dizer, não assim tantos, em janeiro, mas pronto. E converti-me relativamente recentemente, foi 19 de fevereiro de 2018. Uau, isso tem data. Foi a minha primeira confissão, então Uau, ok. eu decidi que seria uma boa data para definir tudo mesmo. Tem de ser, não é? Primeira confissão, limpar os pecados todos, senão como é Ou que é? seja, tu já eras batizado e, Sim. e vivias afastado da fé, é isso? Que completamente eu nem tinha fé. Um oposto completo. Aliás, eu até andei supostamente num colégio católico, Ok, o Colégio da Coração de Maria, ok. e nada me puxava. Impressionante. E, ou seja, também se calhar em casa, tal como eu, não tinhas um ambiente católico em casa. Ou se calhar tinhas, não sei. Ou seja, Estou a perguntar porque não sei mesmo. sim. Ou seja, sim, não. O ambiente em si católico não, mas tinha uma pessoa que, ou seja, não vivia a 100% a fé, mas fazia um bocadinho de diferença, que era a minha avó. Porque eu, às vezes, ou seja, na casa deles, na casa do campo, muitas das vezes estava a descer as escadas e ao lado das escadas é o quarto da minha avó e do meu avô. E a porta estava sempre entreaberta, sempre, está sempre entreaberta. E às vezes espreitava e via lá a minha avó à frente do crucifixo a rezar o terço. Mas pronto, infelizmente só a minha avó. E isso sempre me interessou, mas não passou disso. Até, não passou disso até há uns tempinhos Na atrás. altura. Exatamente. Ok, já percebi. Eu também, como tu, também, eu cresci. É engraçado que agora fizeste-me lembrar um exemplo semelhante. Na minha família havia uma tia, que era a tia Carolina, que de noite, sempre que ia para a cama, uma pessoa muito doente, sempre foi. Andava mal, deslocava-se mal, não era autónoma a fazer muita coisa e passava o dia sentada, praticamente, porque não se podia mexer, apesar de fazia as coisas básicas, conseguia ir à casa de banho, conseguia ir buscar qualquer coisa à cozinha, mas muito básico. E lembro-me perfeitamente que essa minha tia Carolina, à noite, antes de dormir, deitava-se na cama mas ela só apaga a luz para aí 20 minutos depois de, de ir para a cama. O que é que será que ela faz? E depois vim a perceber, ela tinha sempre 2 ou 3 terços ao lado da cama e rezava o terço. E não fazia mais nada, Oh, porque já não era pessoa de ir à missa. As pessoas depois, infelizmente, claro. Portugal acho que também sofreu muito os próprios católicos que continuavam a rezar o terço. Só tinham isso. Sim, infelizmente. E então, quando lá vamos lá voltar, desculpa por ter feito este parênteses. Eu honestamente perdi um bocadinho, mas se calhar, não sei, talvez o início mesmo. Estavas na parte da primeira confissão. Exatamente. Hum, Pronto, a minha primeira confissão foi 19 de fevereiro e a partir daí foi sempre a subir. Ou seja, pela graça de Deus, claro que o mérito não é meu, jamais. Mas, ou seja, houve aspectos muito interessantes e muito específicos que vê-se logo que é a mão de Deus. E mesmo que na altura não se visse muito especificamente, quando se olha para trás, é sempre aquela coisa de, ok, não, é impossível não ter sido Deus, que É é isso. muito interessante. E talvez, se calhar, por exemplo, o primeiro, se calhar não sei se querias muito, que já no início do podcast falar da minha conversão, mas Sim, não sei o que se. tu quiseres. Nós aqui, o objetivo mesmo é que tu fales sobre como é que. O que eu quero mesmo perceber é como é que tu depois vais parar à fraternidade de São Pio X, Ok, um miúdo, neste caso não é miúdo, já és um homem, mas como é que um adolescente começa a pensar nisso, aquilo que hoje em dia se chama um adolescente, como é que começa a pensar em ir à fraternidade de São Pio X, que hoje em dia é vista como uma coisa antiquada, ou não sei. muito mal visto até, Muito bom. Exato. infelizmente. Hum, ok, então
basicamente começou de uma forma muito simples. Isto não é estar a criar um ambiente em si, para dar muitas explicações muito complexas, não, mas para resumir muito rapidamente, minha mãe é transplantada bipulmonar. Ou seja, tem uma doença chamada fibrose quística, que lhe obrigou a mudar os 2 pulmões e futuramente, 7 anos a seguir à operação dos pulmões, mudou de rins. Só por acaso, caminhava com 71 anos na altura, o que foi um bocado puxado, foi o limite mesmo, E por vida mudou até. os dois, quando foi foram os 2 pulmões e 2 rins? Foi os 2 pulmões e um rim, ou seja, a minha mãe agora Rim. tem 2 pulmões novos e 3 rins no corpo, Impressionante. né. E pronto, esta situação sempre me obrigou a viver em casa de uns amigos meus. Já agora é uma família que eu tenho muita estima, mesmo muita estima, que tu também os conheces perfeitamente. E foi uma amizade que começou desde muito pequeno. O meu melhor amigo, o Gonçalo Sena Esteves, e conheço desde os 3 anos. Muito, muito tempo já. Quer dizer, não é assim tanto em comparação a outras pessoas, não é? Mas hum, pronto, e começou tudo aí, porque minha mãe tinha de ir para a Espanha e para onde é que eu ia? Porque, ok, vivia com os meus avós, sim, mas mais à frente, ou seja, ainda nesta fase pequena, sim, era com os meus avós, mas mais à frente era a cada 2 meses, uma semana para a casa do Gonçalo. E eles eram católicos. Eram e são, apesar de infelizmente serem conciliares, os pais neste caso. O Gonçalo também, o irmão dele, que é o Henrique, não, felizmente. E foi isto que, pronto, agora avançando uns anos à frente, porque já passaram uns bons aninhos mentalmente, Sim. a minha explicação, hum, comecei a ver que, pá, qualquer coisa há de diferente naquela família. Muito diferente, são muito unidos. E uma coisa que eu ficava admirado, rezavam sempre juntos. Bem, rezavam sempre juntos. O mais importante, às vezes, porque nem eram juntos, nem conseguiam, mas rezavam sempre, conseguiam. E até me incentivavam, que eu não conseguia, apesar de andar num colégio pseudo-católico, nem um Pai Nosso sabia. Impressionante. Mas pois, mas não havia isso lá, ou tu não ligavas simplesmente, eles chamavam-te para rezar nesse colégio e tu não ias, ou como é que, ou nem sequer isso Não, havia? nem para rezar chamavam. Ok. Nada, ou seja, era assistência obrigatória a umas pseudo-missas específicas, lá que é para a diretora falar dos negócios e como é que a escola vai. Ou seja, a homilia, basicamente, é uma mulher no Calvário a falar do dinheiro da escola, e não Exato. só. Do dinheiro, não, não é bem do dinheiro, como é que se chama? Da gerência, exatamente, da gerência. O que é ridículo. E pronto, não vou aprofundar muito, mas Sim, não vale a pena. é ridículo. E, ou seja, nem um Pai Nosso eu sabia. Para mim é uma vergonha. E pronto, começou aí. Começou porque, ou seja, pronto, também não é estar a aprofundar outra vez de novo a minha situação familiar, mas o meu pai, quando eu tinha 3 meses, deu-o fora. Ou seja, eu vivo só com a minha mãe e, ou seja, já não vivo com os meus avós, porque eles estão em Santarém, na quinta Sim. deles. E isto fez-me sempre muita confusão, porque é que uma família como a minha tinha de estar separada, não que me fizesse confusão que eles estivessem unidos, até agradecia, mas de repente comecei a perceber o que é que realmente fazia a união. E comecei a perceber, ok, há qualquer coisa de especial nesta família, que é Deus. Mas, mesmo assim, continuei algum tempinho sem querer saber. Algum tempinho, infelizmente, muito tempo sem querer saber. Até que, ou seja, continuei no Colégio Sagrado Coração de Maria durante um bom tempinho e depois tive de mudar de escola. E foi aí tudo que começou. Porque nos colégios, ok que é um colégio conciliar, sim, mas mesmo assim há, entre muitas aspas, aquele conservadorismo que é liberal. Ou Sim, seja, mas é é um diferente, bocadinho, do ensino, se mas é calhar foste para o diferente. ensino público e a seguir for do colégio foste para um ensino público Exatamente. e aí foi o caótico. E antes que eu me esqueça, exatamente. Hum, pronto, confusões. Isto não vou mesmo dizer porque não tem nada a ver com o podcast, mas, ou seja, vivi em Lisboa, estou a dizer sequencialmente, Corunha, Lisboa, Barcelona, Ok. Lisboa. Hum, em Lisboa, a primeira fase foi desde que nasci até aos 3 anos, dos 3 aos 5, exatamente, dos 3 aos 5, em Corunha, na Galiza, uma cidade muito bonita, Muito apesar de estar bonita, sempre a é muito chover. bonita, é verdade. Que eu não sei como é que é. E, Bom, é no norte, mas tem praias lindíssimas e
E tu quando chegas àquelas falésias e vês aqui e olhas, eu lembro-me de estar na Corunha e de ao chegar àquelas praias, não é praia, é naquele pico que parece o Cabo da Roca, como é que se chama? É isso. É. Se não me engano é mesmo Cabo da Roca. É? E olhas para o lado e vês aquelas falésias todas, aquilo ali, é lindo. E depois diz uma coisa ótima, come-se o marisco. Fenomenal. Por acaso lembro de um momento lá, não me lembro do nome infelizmente, mas muito bonito. Parece arquitetura um bocado, o estilo não me estou a lembrar infelizmente, mas medieval. Ou seja, muito simples, é um farol, mas é muito bonita. E tipo, metros atrás tem um oceanário. Então tipo, ver o oceanário uma coisa recolhida e de repente Uau. ver aquela água toda impressionante. Mas pronto, basicamente sim, vivi na Corunha 2 anos. E na Corunha, ou seja, estive num colégio completamente ateu. Pronto. Aí nada me atingiu. O que me atingiu era mesmo a minha avó, que viveu, ou seja, quem me cuidou nestes anos foi a minha avó, a irmã do meu avô, ou seja, a minha tia. Pois, porque vocês A iam minha todos mãe. em família, por causa da tua mãe, que neste caso devia estar a fazer algum tipo de tratamento ou de acompanhamento médico. Exatamente. Ou seja, foi ela nesses 2 anos esteve internada no Sim. hospital e quem cuidava de mim, ou seja, 1 ano internada e 1 ano pós, mais ou menos, foi lá cuidar de mim, com a minha avó e com a minha tia. E o meu avô sempre a trabalhar em Lisboa para sustentar a família. O que em si também influenciou um bocadinho, porque pronto, não tive o meu pai como figura, mas tive o meu avô. Ou seja, não é igual, mas felizmente ainda tive uma pessoa. Sim. E é impressionante porque olha que eu não sabia desses detalhes e desses pormenores, mas toda essa envolvência acaba por fazer-te amadurecer muito. Ou seja, o miúdo que passa por todas essas transformações não tem hipótese, tem que amadurecer. E, ou seja, isto não é para exibição. E eu às vezes sinto que é exatamente o oposto. Mas muitas pessoas dizem-me isso, tu não pareces a idade que tens, tu falas como se fosses mais velho. E pronto, não quero que seja não quero que seja o caso, há umas coisas que há outras coisas que são mais. Mas pronto, a questão não é essa. Mas sim, foram anos bastante complicados. E eu percebo que isso também levante as questões últimas da vida. Ou seja, tu se calhar não me perguntava, não ficavas a pensar sobre as coisas mais básicas porque tinhas que fazer todo o trabalho, processamento das coisas mais difíceis e das coisas mais importantes. Exatamente. Portanto, Eu já não me preocupava com coisas da minha idade, eu não me preocupava com brinquedos, eu não me preocupava com coisas comuns, eu preocupava-me com o bem da família, tipo, já com essa idade não, com os 3 4 anos não, mas um bocadinho mais à frente, tipo 6, já as questões financeiras, questões financeiras, tipo 6 sim. anos, por favor, já me faziam muita diferença. E, e isto porque, pronto, o meu avô, ok, trabalhou, trouxe o seu salário, a minha avó teve de se reformar para dedicar à casa, porque a minha mãe tendo o problema que tem, e tem uma pessoa o tempo inteiro em casa, a minha mãe não podia trabalhar, ou seja, não pode, tudo somado, é muito complicado. Sim. E pronto, depois, ok, colégio Iris, se não me engano, acho que era o colégio Iris, que era um colégio internacional, se não me engano. Este nome internacional veio-me à cabeça, não sei se era muito internacional ou não, mas não interessa. Pelo menos era o nome que eles davam. Pois. E pronto, depois voltei para Lisboa e foi aqui que a confusão começou. Ou seja, ok, tinha Confusão ou conversão? confusão. Confusão? Ok. Confusão foi. Porque eu voltei, ou seja, fiz o meu grupo de amigos e isso tudo, não é? Normal. Amigos, entre muitas aspas. Claro. Que só quero o teu. Não interessa. Exato. E pronto, eu voltei para o 5º ano. Porque estou a fazer confusão, peço desculpa, com a Corunha. Ok, pronto, tive até o 3º ano, esses detalhes exatamente. dos quintos anos, esquece, isso depois vamos ficar muito presos nos anos. O que é importante é perceber que de facto estiveste fora, estiveste dentro, estiveste fora do país e nisto tudo houve uma coisa que era e continua a ser essencial sempre, que é a saúde da tua mãe, que isso é um ponto de basilar da família, e quando voltas para Lisboa há alguma coisa acontece, uma confusão, uma desconversão. Pronto, entrei neste colégio, nesta escola, conheci o Gonçalo, ou seja, foi aí que a confusão, entre aspas, começou mesmo. Fiz amigos e isso tudo, pronto, depois voltei para Barcelona, ok, aí perdi aquela base toda que tinha, e depois foi quando voltei que as coisas começaram a ficar picantes, entre aspas, porque já tinha 11 anos, era só esta parte que Sim. ia contar. E
foi aqui, ou seja, só para retomar um bocadinho aquela parte inicial, foi aqui que tudo começou. Com 11 anos, tipo, tinha de ir constantemente para casa do meu melhor amigo e pronto, e basicamente foi isso. Via-os, E o que é que te marcou nessa família? Eles rezavam juntos e era. não só, ou seja, mesmo a moral em si também. Impressionante, tipo, o que eles defendiam, estavam sempre, ou seja, um- claro, um católico é contra o mundo, não é? Sim. Mas era mesmo o que eles defendiam, tipo, a firmeza deles, o quão bonita era a doutrina, tipo, que eles pregavam, a forma como defendiam a vida, por exemplo, que, Uhum. como se opunham. Claro, que há as coisas que um católico se opõe e as coisas que um católico defende. E Parece que foi isso. ouvias no mundo uma história, chegavas à casa de um católico e ouvias outra história. Mas completamente diferente. É. Aquilo era um choque, mesmo, entre aspas, cultural até. E pronto. Agora dispersei um bocadinho, porque tinha uma coisa em mente, mas Sabes que isso é bom. Quando estamos a pensar sobre a nossa vida, é um bocado isso que acontece. Enquanto não conseguimos, porque eu estou-me a identificar com o que tu estás a dizer. E acho que até casar, porque depois quando casas o sacramento imprime carácter e começas a estabilizar tudo e também começas a construir quase uma vida nova a partir dali. Encaixar os tijolos da nossa vida numa parede e ordená-los como primeiro com, como é que eu ia dizer, fidelidade à história e ao mesmo tempo para que faça sentido, dá trabalho. E portanto eu compreendo quando estás a dizer, mas isto aqui, será que foi? é, Será que não foi este ano? é Tranquilíssimo. É um exercício muito desafiante. feliz. É É, desafiante. muito feliz. Mas pronto, depois somando estas duas Sim. coisas, ou seja, porque é que eles estavam contra o mundo, e isto somado, porque eu ia 2 em 2 meses para a casa deles com mudança de escola, ou seja, eu tentei fazer o resumo o mais rápido possível, não, para somar estas duas coisas, porque estas são as essenciais para o início da conversão. Uhum. Foi isto que comecei a ficar, começou a fazer muita confusão, porque é que o mundo defende certas coisas, porque é que os católicos defendem outras. Depois eu mudei de escola, deixei de estar num ambiente, entre aspas, católico, e fui para uma escola do Estado, a Teia. Só a tua cara do Estado parecia que estavas a entrar no purgatório ou uma coisa assim. É, e, ok, exato, mudei, fiz o 10º ano em artes, entrei em artes na nova escola e logo comecei a perceber, não, há aqui coisas muito erradas, há aqui coisas muito erradas, e foi logo o clique que tipo conservador fez, tipo entrou na cabeça, não, ok, modo conservador, isto é para partir, isto é para entrar porrada e encher eles em todos, Sim. e E nisto tu não achei essa perdoas. piada. E eu tinha discussões de 1 hora e meia com professores meus de filosofia, português, porque puxavam assuntos mais bizarros de sempre. Porque é que em filosofia estamos a discutir o aborto? Pois, Porque é que estamos a discutir se uma pessoa pode mudar de sexo ou se muda mesmo realmente de sexo? Porque é que coisas ridículas. sim. Tipo, pronto, e foi aí que eu comecei. Ou seja, eu sinto mesmo, ou seja, é dogma de fé que Deus concede as graças. Ou seja, a partir do momento em que nós temos o uso da razão, temos de abraçar as graças porque Deus concedeu-nos para a nossa conversão. Ou seja, e eu senti, não as aproveitei antes, infelizmente, mas eu senti que foi a partir deste momento em que, ok, isto está mesmo intimamente ligado, o ser conservador e a fé. E pronto, foi aí que comecei a combater esta ideologia que o Estado prega. Ou seja, Porque é uma, até começaste de um ponto de vista. Claro que eu estou a imaginar que as graças das orações dos Sena Esteves tiveram influência. isso foi outra coisa. Eles estavam sempre a dizer, nós estamos a rezar por ti, pela tua mãe. Eu ficava super feliz, mas tipo, ok, mas o que é Como assim? rezar? Eu não sei o que é isso. Tipo, agradecia, não é? Mas Claro. É bonito. É bonito é mesmo. muito bonito. É muito bonito. E eles quando. E tu, aliás, começas então a ser conservador e há um embate cultural com o que está à tua volta. Brutal mesmo. Muito forte. E depois tu fores uma pessoa de ir procurar as coisas e de ir ler, pior ainda, porque tens argumentos. Foi o caso. E pronto, ou seja, literalmente eu cheguei a ter uma. Foi ridículo.
já foi um bocadinho mais na fase pré-confissão. Não estou a dizer mesmo pré-conversão, estou a dizer mesmo pré-confissão. Eu lembro-me de uma vez, e este foi o caso menos grave, eu lembro-me da professora ter posto um filme da Frida Kahlo, e Frida Kahlo, exato, pronto, não adianta muito mais explicar. Eu disse a meio da aula, professora, se faz favor, tire isso, para já está a mostrar a mulher de uma forma que não merece ser vista, a mulher não merece ser rebaixada dessa forma, e nós temos alunos aqui que estão certamente a cometer coisas que não devem com essa senhora que está no quadro. Ela do nada só levanta-se, machista, machista, Mas a gritar. não, tens de ver que muitas dessas pessoas são desequilibradas. Estão a dar Ela era aulas. completamente Sim, desequilibrada. estão a dar aulas porque infelizmente não conseguem fazer mais nada e alguém as expõe ali. E estão com uma ideologia completamente machista, é ótimo. Pá, que idade é que tinhas nessa altura? 18, se não me engano. 18, não, desculpa. Estupidez, 17. 17, pronto, mas já eras um homenzinho, pronto. Já merecia, eu estava a ver que tu tinhas uns 15 ou 16 anos, isso era pior. Não, eu achei piada, eu até me fiquei a rir para dentro. Não comecei a rir na cara dela, obviamente, que isso Claro. era desrespeito. Mas achei piada, achei interessante ver como é que o mundo, entre aspas, para não estar a generalizar, mas como é que reage à verdade. Sim. E nem tinhas propriamente dito Cristo morreu para nos salvar. Se não, tivesse não, dito não, isso, nada então disso. tinhas sido aniquilado naquele momento. Mas se for mais à frente, até tenho umas frescas para contar. Vamos, conta essas histórias porque as pessoas, de facto, eu acho que é importante. Pessoas como eu, quando eu estudei o ensino público era mau, mas não era tão mau como agora. Já foi, Então, pois 10, exato, agora. já foi há 10, 11 anos, sei lá, pelo menos. Agora eu sei que está muito pior. Eu, pelo menos está muito pior porque eu passo com a minha família numa escola secundária que temos aqui a 100 metros de casa e é horrível. As conversas, a maneira das pessoas vestirem, uma coisa surreal e não há nada a fazer, é rezar. Porque aquelas pessoas, se tu tiveres nem uma conversa racional, consegues ter com essas pessoas. Não dá. Porque estes miúdos hoje em dia já não estão de tal maneira indoutrinados que nem uma conversa racional conseguem ter. O que é impressionante. Não, e outra coisa, puxando esta parte das conversas racionais, é ver o quão cedo estes rapazes e raparigas também, e às vezes até as raparigas bem mais cedo, perdem a pureza, mas perdem completamente. Tipo, antigamente, vá assim por dizer, era por volta dos 16, 17. Agora não, eu já vi miúdos com 11 anos a fazerem Coisas. sei lá o quê. Epá, eu nem quero entrar por aí porque eu até tenho medo. Sim. Tenho mesmo medo desse tema porque com o que eu vejo, e atenção, com o que eu vejo online, mesmo sair a sítios estranhos e perigosos, eu não consigo compreender como é que uma criança que tem acesso a isso, porque tu hoje em dia estás a ver qualquer vídeo, qualquer publicidade, te aparecem pessoas a fazer tudo, mas assim explicitamente, e eu não quero saber o que é que uma criança que cresce com 10, 11, como estavas a dizer, pode pensar ou pode tirar daquilo. No meu tempo não era assim e nós já, cada original já agarrava em nós e desfazíamos e já nos levava para o mau caminho. Imagina estas crianças que crescem sem essa estrutura. E depois, uma coisa muito grave que tu mencionaste e bem, que é, tu ainda tinhas uma figura parental, que era o teu avô. Há muitos homens que não têm essa figura parental. Aliás, homens e mulheres. 50% dos filhos hoje em dia que nascem em Portugal, se não me engano, já nascem fora do casamento. E como tu sabes, isso é, quer dizer, é duro, é uma coisa que não só é duro, como destrói completamente a sociedade. Sim. É horrível. Aliás, isso foi uma das coisas que fez-me com que eu me convertesse, mesmo ver o exemplo da família católica em si. É uma coisa linda. Aliás, o matrimónio, como todos nós sabemos, é um sacramento. E é lindo, 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 lindo ver mesmo uma família santa, exemplar. Pronto, e eu infelizmente não tive essa graça. Deus queira que possa vir a ter, porque sinto-me chamado a esse sacramento, mas pronto, seja feita a vontade de Deus e não a minha. É engraçado que eu lembro-me de ter essa conversa contigo quando te conheci nas primeiras vezes. Apareceste de paraquedas, né, na fraternidade, e eu fiquei, ok, um miúdo, novo, miúdo, não é um miúdo, mas assim, mais novo. Desculpa o termo, não é depreciativo, pelo Não, contrário. não. E fiquei a olhar, mas que vocação. E claro, não é? As pessoas pensam sempre, vamos cá ver se temos aqui um sacerdote. Que é errado, nós não devíamos fazer isso, mas parece que está inculcado. E tu foste muito claro, não, eu quero casar. Este sacramento parece que grita por mim, ou ao contrário, ou eu.
Agora disseste bem, não se faça a tua vontade, que se faça a vontade de Deus, mas a verdade é que tu foste muito claro nisso e eu olho que até ao dia em que pedi a minha esposa em casamento eu estava a tremer. O que é que eu vou fazer da minha vida? Até ao dia em que pedi em casamento. Pois. Imagino que não seja complicado, né? Porque uma coisa é a vocação, outra coisa é a mulher, no caso do matrimónio. Isso dava um podcast, isso dava 1000 podcasts. Duvido que alguém faça um podcast sobre a mulher algum dia. Não dá para descortinar. Desafiante. Mas retomando um bocadinho a parte inicial, pronto, conservador, mas lutas mesmo, lutas sérias. Eu lembro-me de falar com um rapaz que dizia católico, ridículo. Ele, sabes, eu tenho uma amiga minha, mudou de sexo. Mas o que estás para aí dizer? Tens noção do que estás a dizer? Uma amiga tua mudou de sexo. Sim, então tomou comprimidos, fez aquela operação. Medo. E agora é um homem. Estás bem da cabeça. Um homem. Isto também dá aula. Porque estávamos a falar de mudança de sexo, filosofia. E pronto, como. Não, ok, é melhor não dizer o nome porque a escola. Sim, não vale a pena não dizer. interessa. Facilmente pode chegar à pessoa. Mas. Ou seja, eu disse mesmo, tipo. Eu comecei em full mode, tipo. rebenta. Não tenho os argumentos todos porque já me esqueci da conversa, Claro. mas comecei a falar da parte da genética. Comecei a falar da parte de Deus, porque eu nesta parte já estava no teísmo clássico, assim, na existência de Deus, mas no geral, não estava na. Ou já estava. Não. Foi pré-confissão. Ok. Yeah. E aquilo durou 1h30. E aquilo chegou a um ponto em que eu tinha 27 pessoas contra mim. Pois. 27 pessoas e eu fiquei chocadíssimo. Felizmente aguentei-me. Não pela minha força, mesmo. Por Deus, apesar de, na altura, não me ter confessado. Me darem graça neste caso. Mas foi impressionante porque foi tipo cliques. Então, espera aí, mas ali disse aquilo e agora eu posso refutar com isto. Tipo, coisas que eu nem tinha estudado muito. Tipo, notou-se mesmo ali a ação de Deus. Foi bastante interessante. E isto já foi um bocadinho pós-conversão, mas se calhar é um exemplo interessante para as pessoas verem como é que o mundo está. Havia uma rapariga na minha turma que disse mesmo: olha, Vasco, eu estou muito a pensar mesmo em consagrar a Nossa Senhora, a minha virgindade, e é uma coisa que eu sinto que é essencial. Eu disse: ok, isso é muito importante. Mas Faz era as coisas. católica? É que suponho que sim. Pseudo Mas, conciliar, infelizmente. E eu disse: olha, uma das coisas muito importantes para te consagrares a Nossa Senhora é a modéstia, que é um assunto ultra importante na sociedade de hoje, que não é tomado nem de perto. E infelizmente às vezes tem alguns círculos tradicionais. acuso-me. Eu, por exemplo, quando comecei a frequentar a fraternidade, ainda ia de t-shirt e ainda para mim é difícil abandonar coisas como calções, etc. Mas é o que temos que fazer. Não há hipótese. Mas é muito difícil entrar nesse tema fora dos meios tradicionais. Nos meios tradicionais também não é perfeito. E nos meios em si também é complicado. Sim. Mas especialmente fora, acho que aliás, fora é quase um crime. Parece que é como negar o Holocausto. Neste caso foi mesmo um crime, porque já vejo o que é que aconteceu a seguir. Então. Pronto, e essa rapariga, ela disse-me: olha, eu quero consagrar a minha virgindade e preciso da tua ajuda porque tu és católico. Ou seja, até neste ponto achei engraçado como é que uma rapariga assim de nada vai falar comigo, tipo, porque eu na altura já afirmava missa tradicional, pronto, e concílio e isso tudo, e pronto, achei interessante e disse-lhe: olha, sabes, eu sei que tu me repetimos, é só para não me esquecer disto. Virgindade, modéstia, importantíssimo, toma muita atenção a isso. Expliquei-lhe o que é que consistia a modéstia, o exemplo de Nossa Senhora, como ela devia imitar a Nossa Santa Mãe, tipo, por aí fora. E ela pareceu-me dar ouvidos. Pareceu, simplesmente deu uma sensação de ter-me ouvidos. E no dia a seguir veio de saia, não mostrava decote, tinha uma blusa, ou seja, não se via o cotovelo para trás. Sim. E eu fiquei muito feliz, porque pensei: ok, se calhar ela ouviu o meu conselho, tipo, está-se a esforçar muito, mesmo que no dia a seguir eu se calhar não venha tão bem, se calhar é um passo inicial. E na altura ainda não tinha muito aquela ideia do dever de Estado, em que, ok, estou a estudar é para estudar, não é para estar distraído. Exatamente. Então, não, mas a aula também era aula, vou ser honesto, não é que deva estar a dizer isto, mas era muito secante, e era uma matéria, era a História e Cultura das Artes. E, como todos nós sabemos, pelo menos penso eu, em História e Cultura das Artes passam mulheres nuas no quadro. Pois.
o que é nojento. E eu simplesmente não, acabou, não olho. Não olho. Então, se não olho para o quadro, Tenho que fazer outra tenho coisa qualquer. fiz outra coisa, ou seja, rezava mentalmente, sim, mas tinha que estar mesmo também distraído a fazer outras coisas para não. Ou seja, uma pessoa tem que estar ocupada, para se distrair um bocado. E pronto, decidi escrever-lhe e agradecer-lhe o esforço que ela fez, que foi muito bonito. E qualquer coisa correu mal, muito mal, porque eu vi a reação na cara dela e percebi que qualquer coisa ia correr muito mal. E pronto, não liguei, simplesmente fui para casa, era a última aula do dia. Fui para casa, tudo bem, fiz os TPCs, lá rezei uma terço. Acho que na altura já estava ao rosário, mas pronto, não é isso que interessa. E pá, do nada a minha mãe, Vasco, o que é que se passa? Estou a receber e-mails. E eu, não se passa nada, não te preocupes, não fui eu. Mas que a mãe? A minha mãe A recebeu tua e-mails a mãe? dizer, Vasco, o que é que se passa? Estou a receber e-mails de todos os pais da turma, Ah, da ok. diretora. Não sei, não te preocupes, não, não, isto de certeza não fui eu, não te preocupes. O que é que fui eu dizer? Fui eu, Descansadíssimo. claro. Essa rapariga fez queixa à mãe, a mãe fez queixa a todos os pais da turma, à diretora da escola, Mas à queixa de diretora da quê? turma. Queixa de quê? Isto escalou a um ponto em que no dia a seguir estava na direção da escola a ter que dar justificações para que escrevi aquilo àquela rapariga. Ok. E não era nada ofensivo, suponho. Não, 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 não. Até muito pelo contrário. Era mesmo a elogiar e a agradecer. A apoiar, dar-lhe incentivos. Foi muito bonito o que ela fez, mas Pois, se calhar a intenção dela não era essa. sim, sim, não, que se calhar até foi para me, para me tramar ou coisa assim. Pois, não sabe. Isso Sim, agora. mas a intenção em si não interessa para mim. Mas acho que falaste de uma coisa importante que é o dever de Estado. E, e para uma pessoa que está a estudar, o dever de Estado de facto é estudar. E se calhar, pronto, deixar que Custa, mas sim. se ela quer oferecer a pureza dela, a Nossa Senhora que ofereça e que vá falar com uma mulher ou com uma senhora. E que não, porque é importante termos atenção a isso. Eu posso tentar converter o mundo inteiro, mas eu nunca vou tentar converter uma mulher assim, one to one. Isso diga à minha mulher, ou deixe para a minha mulher, Sara. E aliás, nem preciso dizer, mas é assim. Não, mas Porque, nessa altura não tinha tanta consciência também. sim, claro, Era obviamente, diferente. sim, isto demora tempo, mas é isso. Para nós, homens, especialmente, acho que é mais difícil até fazer isso do que para uma senhora. Pronto, sem qualquer. Pelo menos biologicamente, o homem está sempre fértil e a coisa pode correr sempre mal. A mulher não é tanto assim, não responde tanto a esse tipo de coisas como o homem. No entanto, acho que foi muito curioso que isso aconteceu e só para eu perceber, tu ainda não tinhas confessado nessa altura ou já tinhas feito a grande confissão? Não, isto foi mesmo, foi um ano a seguir. Era só mesmo um exemplo para mostrar como é que o mundo funciona. Ah, sim, sim. Mas sim, Porque o que eu queria foi. saber é como é que tu deste esse, ou seja, o que é que aconteceu para tu dizer assim, vou-me confessar. Ok. E isto já foi na Uh, fraternidade ou não? Já estavas a perceber a questão da missa tradicional quando te confessaste? Ou foi tudo ao mesmo tempo? É porque geralmente isso é tudo ao mesmo tempo, uma pessoa nem sequer consegue perceber o que é que está a acontecer. não, felizmente a mim foi um bocadinho gradual. E foram até pequenos sinais que eu fiquei super grato, porque, ou seja, nesta família que eu falei, há uma pessoa, ou seja, o meu melhor amigo, que é o Henrique, fez uma coisa muito bonita, que eu gostei mesmo muito, no início da minha conversão. Ou seja, a minha conversão foi basicamente 3 pontos. Foi a Feira da Ladra. Vou mesmo dizer nomes e locais, só para organizar. Pronto. A palavra custa-me. Feira da Ladra, e agora vou entre parênteses, doutrina. Henrique, que é o irmão do melhor amigo, a amizade. E a Mariana, as virtudes. Que é, só por acaso é uma prima, o Henrique. Ok. Quer saber E mais isto, sobre isso? Quer perceber esses 3 pontos? ok, estes 3 pontos basicamente é a doutrina, porque isto para mim é claro como a água e eu reparei isto há pouco tempo, mas é lindíssimo ver como é que Deus concedeu estes 3 pontos, que só por acaso correspondem às 3 virtudes teologais, espero não ter Teologais. falhado o nome, que é a fé, a esperança e a caridade. E ok, e porquê Feira de Ladra? Porque quem ouve, agora eu conheço-te e sei o que é que estás a querer dizer e porque é que tu chamas Feira de Ladra à doutrina ou doutrina da Feira Exato. de Ladra. Ok, porque uh,
eu vou perder o negócio. Estou brincando, mas na Feira de Ladra há livros muito bons e muito baratos e muito antigos. Exato, eu na altura tinha recebido um crucifixo, está aqui tudo, o Henrique, que ele me deu, e recebi um catecismo, que era o catecismo tradicional, claro, tradicional não, mas de São Pio X ilustrado, e eu achei muito bonito mesmo. Só que fazia-me confusão à mesma. Claro. Porque é que o Henrique me está a dizer o tradicionalismo e porque é que o Papa e os bispos e os cardeais e a hierarquia toda, Dizem outras infelizmente, está a coisas. celebrar aquela missa. E entre outras coisas, exato. E, ou seja, lá está, um Deus, tipo, Mas tu já um dia de compreendes a chuva. questão da missa? Tu começaste logo a compreender a questão da missa? Porque imagino que lendo o Catecismo de São Pio X isto nem se põe. São Pio X não fala propriamente de uma missa estranha. Sim, mas, ou seja, eu li o catecismo, mas não ia à missa nova. Ou seja, ok, estava a estudar a fé, mas não tinha como contrapô-la à missa nova, porque eu não ia à missa nova. Ou seja, foi só mesmo, entre aspas, estudar no ar. Isto não é muito. Isto é um bocado subjetivo, é verdade, mas pronto. Pronto, Feira de Ladra, encontrei lá um livro e eu fiquei. Tenho aquele livro e tudo. Está mesmo aqui, estou só a puxá-lo, por causa de estar a fazer barulho no microfone. Chama-se Doutrina Católica, o Dogma, Símbolo dos Apóstolos, Uau. por Boulanger. E aposto que custou-te meia dúzia de euros. Um euro. Um euro, pois. Epá, é fenomenal. É de 59, ou seja, pré-concílio. Um ano a seguir ao aconselhável. Aliás, o Monsenhor Lefebvre diz muito bem que só se devem começar a aceitar livros a seguir, devem-se começar a pôr de parte os livros a seguir a 58, mas pronto, isto é 59. Eu estava a ler esta coleção, porque interessou-me muito esta coleção, e a meio do livro eu fiquei chocadíssimo no bom sentido. Ou seja, estavam a falar aqui da missa. E este livro é semi-ilustrado, ou seja, não é como o Catecismo de São Pio X, que é completamente ilustrado. Tem algumas ilustrações. E a meio eu vejo uma missa que não conheço. Vejo um altar que não conheço. Vejo o sacerdote de frente para o sacrário, ou como as pessoas gostam de ouvir, de costas para o povo. Essa descrição é qualquer coisa. Epá, e vejo tanta roupa tão bonita. Vejo o cálice tapado, vejo o véu do cálice, vejo o sacrário, vejo o altar, vejo as velas, vejo tudo. Ou seja, primeiro foi aquela parte visual, e depois foi, não, ok, deve estar errado, que é qualquer coisa que se passa. E então comecei a estudar mesmo o livro em si, e comecei a perceber, não, ok, há aqui qualquer coisa mal. Se calhar o que o Henrique me diz faz sentido. Se calhar faz sentido. Porque o Henrique já te falava sobre a missa nova, que era um cancro. Não, ou seja, ele não falava tanto, porque é engraçado, ele também teve esta fase de conversão ao mesmo tempo que eu. Nós íamos apoiando-nos mutuamente. Ok. Ou seja, eu cheguei à missa nova com ele, infelizmente. Okay. Sim. Mas foi mesmo, ou seja, eu descobria coisas, telefonava, pá, Henrique, olha, descobri isto, e contava-lhe tudo. Ele no dia a seguir telefonava-me, pá, descobri isto sobre a missa nova e aquilo, e pronto, e fomos crescendo, graças a Deus, juntos, nesse sentido, na fé. E pronto, epá, e depois, por divina providência, nós já conhecemos o Father Hesse. Pô, epá, esse homem converte Esquece. muita gente. Impressionante. E eu, ou seja, na altura, isto foi pré-conversão ainda. Foi pré-conversão, não tinha confessado. E vais perceber porque é que eu vou dizer isto. Ou seja, não eram coisas explícitas, mas videoclipes e coisas assim mais, tipo cash e por aí fora, tipo, as coisas de hoje em dia. Normais, que se não fosses católico não dizias que era normalíssimo. E no meio daquela porcaria toda aparece um vídeo do Father Hesse. Proof and the Existence of God and His One True Church. Eu descusado dizer que eu vi aquele vídeo todo e fiquei ainda mais curioso. O algoritmo do YouTube não funcionou nesse dia. Funcionou ao contrário. Não funcionou. É. E pronto, e é engraçado que eu já vi recentemente que tentaram apagar, ou não digo, não incriminar alguém, atenção, não é com esse objetivo, mas os vídeos do Father Hesse têm nada a desaparecer. Sério? Estou a falar sério. Isso é muito esquisito. Mas alguém anda a se esforçar para repor
e tipo, estou a gostar disso. Mas espera, eu vi esse vídeo e ok. Esse vídeo deu-me um clique porque eu associei o teísmo clássico, que depois, pós Feira de Ladra, comprei um livro do mesmo autor, que chama-se Manual da Apologética, e nesse livro tem um capítulo que é sobre a existência de Deus, as provas da existência de Deus. Eu estudei aquilo e depois de ler aquilo tudo num dia ou o que seja, se calhar tem horas, impossível. Não, Deus tem de existir e acabou. Ficou certo. Argumentos básicos, lógicos, racionais. Ou seja, e acabou, foi ali. Pronto. Disse, não, ok, Deus existe. E depois Deus agora? concedeu muitas graças E porque eu agora? comecei a fazer um mais um. Pois, e agora existe, o que é que eu faço? Isto foi muito específico porque, ok, está bem. Eu tentei fazer aquela coisa do, ok, vou ser neutro. Sei que Deus existe, mas qual é a religião? E comecei a pensar, não, ok, mas Deus é imutável. Se é imutável, é perfeito. Se é perfeito, não adquire nem perde perfeições. Não as partilha. Logo, corrija-me se estiver errado, está-me a falhar mesmo muito a memória. Panteísmo, não. Sim, panteísmo. É o quê? Vários deuses. Deus em todo lado. Politeísmo. Politeísmo, exatamente. Panteísmo é Deus em todo lado. Sim, Politeísmo são vários deuses. exatamente. É politeísmo. Uhum. Que estupidez, estava-me a falhar a memória. Tranquilo. E pá, não faz sentido. Porquê? Porque se dois deuses partilham a mesma perfeição, não são deuses, são dependentes um do outro. Então, ok, só pode existir um Deus. A questão do Deus Trinitário, mais à frente, mas faz muito sentido. Tem de existir Deus. Tinha acabado de ler as provas. Ok, mas então se Deus é imutável, só se pode revelar num sítio. Se Deus é verdade, não pode mudar. Então se não muda, só uma religião. E pronto, aí foi tipo uma semana a seguir fiz o clique, 2 semanas a seguir fiz a confissão e entrei a pé juntos. Há pessoas que demoram anos a fazer isso. É engraçado, porque estás a dizer que não tinhas as graças. Deus põe as graças onde quer. Nós, obviamente, temos que fazer o nosso trabalho, que é Temos que recebê-las. abraçá-las. E isso é que eu noto que faz muita diferença. São pessoas com capacidade de deixarem descobrir por Deus. Às vezes acho que as pessoas leem e por mais provas racionais que tenham, fecham-se, não deixam. Sim. É Não, mas impressionante. isso é muitas vezes para justificarem a sua própria vida. Porque isso é outra coisa. Eu estava farto da minha vida, mesmo, literalmente. Estava farto dos pecados que cometia, pronto, não interessa, mas ou seja, coisas horríveis mesmo, que eu perguntava-me porque é que eu faço isto, porque é que eu ajo assim, porque é que eu penso assim, porque é que eu olho assim, tipo. E pronto, e depois, ou seja, li sobre o sacramento da confissão, ou seja, quão doce, ou seja, é impossível não querer isto. Claro. E custou muito pôr tudo por papel, mas pronto, lá fiz o exame de consciência e Já fizeste os retiros, um retiro anual com a fraternidade? sim, Fizeste o ano passado, os não foi? dois até. Fizeste 2? Tu Sim. estavas lá? Estavas lá, pois foi. Este ano estavas lá também. Foi, É aquele dos sinos. Exatamente, é verdade, é verdade. Epá, sabe, desculpa-me, mas aí é que dói. Aliás, deve ter doído mais no primeiro, porque este ano. Primeiro doeu tanto, nem imaginas. Sim, o segundo já ias com six-pack para aguentar. Você nem imaginas. Não, porque eu entrei no retiro. O retiro, para teres uma ideia, foi 5 meses a seguir à minha conversão. Pois, ainda havia muita Muito coisa pouco para tempo. raspar. Ainda havia, no tacho ainda havia muito lixo. Ui, tanta coisa, nem imaginas. Há sempre, para teres uma ideia, ou seja, na altura, a minha penitência, para teres uma ideia, foi rezar 9 dias de seguida ao terço. Pós-confissão. Agora imagina o que não foi. E pronto, eu com essa penitência ganhei o hábito. Porque, ou seja, porque o Henrique, exatamente, estava a contar, deu-me o catecismo e esqueci-me deste grandíssimo pormenor. É o terço, Nossa Senhora. É impossível não. Ou seja, deu-me um crucifixo, deu-me o catecismo e deu-me um terço. E isto era uma coisa que eu tenho certeza que fez toda a diferença. Eu esforçava-me literalmente todos os dias para tentar rezar as Ave Marias todas. Porque eu tive de aprender. Ou seja, não é uma oração complexa, não é? Mas, digamos, eu era mesmo estúpido. Não, eu isso estou completamente de acordo. Eu quando também tive uma conversão aos 20 e tais e não sabiam Ave Maria, as pessoas rezavam à minha frente à espera que eu respondesse, eu ficava, onde é que está o papel? Olha, Onde é que está o papel? Eu só quero saber se estou a dizer bem. E epá, pronto, e hoje é qualquer coisa que nós nem pensamos. Às vezes até infelizmente, eu pelo menos falo por mim, estou a rezar o terço e estou a pensar na morte da bezerra, com uma coisa completamente diferente.
E pronto, mas estou completamente solidário contigo. Não é fácil para uma pessoa rezar o terço quando não sabe rezar o terço e tem que ler todas as Sim. orações. Não, eu lembro-me, demorava 1 hora talvez, e era para rezar, ou seja, na altura eu esforçava mesmo muito para rezar as 50 Ave Marias, e às vezes não conseguia. Ou seja, coisas básicas. Eu lembro-me que isto foi essencial, eu lembro-me mesmo, e eu tenho certeza que foi isto, que, ou seja, não que eu mereça as graças, não é? Mas que foi mesmo o clique definitivo em termos de confissão, não me refiro às outras coisas. Que eu cheguei a um ponto em que disse mesmo, ok, se eu cometer este pecado mais uma vez, eu peço Deus, na altura falava de uma forma mais tipo Deus, e não por intercessão de Nossa Senhora, uh, matai-me, não quero saber, Eu não quero mais cometer este pecado. não quero mais cometer este pecado. Literalmente eu não queria mais, e não conseguia, porque era escravo do demónio. Mas exatamente, é preciso ver que vens de anos e anos com uma vida diferente. Isto demora tempo, não é? E depois não é no nosso tempo também. Temos que nos esforçar, mas depois também há. Não sei se é uma pedagogia divina, se é uma pedagogia nossa que somos bem burros e bem limitados. Acho que é mais por aí. E vamos aos poucos. Mas é isso. E como é que tu. Primeira confissão, que eu pouco estás a dizer, suponho que não tenha sido na fraternidade. Não, foi mesmo. Foi? Foi. Já estavas a ir à fraternidade. Já estava a ir aos domingos. Mas de facto, com essa penitência, tinha que ser uma penitência tradicional. Se fosse no Platão que era uma Ave Maria e um Pai Nosso. Porque atualmente, mas isso é pecado, mas estás bem, ok? É verdade. Vai-te embora e oferece, como já ouvi dizer, em Fátima, há muita gente a confessar. E já apanha confissões, isto não sei se devia contar ou não, mas pronto. Pessoas que nem sequer dão um acto de absolvição no fim e façam um ato de misericórdia. Isso é inválido. Pois é, está bem, mas uma pessoa que não conhece, que não sabe, que tu acabaste de converter, vai dizer nada, vai dizer se calhar outra coisa. Claro. Sim, não, essas pessoas em si não têm culpa, a culpa é mesmo do sacerdote. Mas isso é muito triste de ouvir. Então, tu começaste a ir lá à fraternidade porquê? Antes de perceber a questão da missa, ou já estavas a perceber a questão da missa tradicional? Não, eu não percebi a questão da missa tradicional até à questão da Feira de Ladra, que eu era burro. Então, ou seja, pronto, mais um, ok, comecei a ler o catecismo tradicional, comecei a ler o livro que encontrei e as coisas batem completamente certo. Comecei a assistir à missa nova, as coisas não batem certo, não batem nada certo. Depois encontrei, lá está, o manual da apologética, impossível não defender, ou seja, apologética, defesa da doutrina católica. Depois lá está, o Henrique em si e a sua amizade, e o Gonçalo também, muito, muito fortes, e foi aqui que tudo se somou, e felizmente deu no certo. Pá, é uma graça, e é uma graça especialmente porque se olha e se vê, pelo que tu contaste, um caminho. Apesar de tu teres andado a fazer mil coisas e teres perdido imenso tempo, como todos nós perdemos quando estamos no mundo e quando estamos distraídos para a nossa alma, a tua conversão mesmo assim foi muito rápida. E foi muito rápido, fiquei impressionado. E mais do que isso, foram os sinais mesmo em si. Está-me a dar uma. Eu tenho muitas memórias fracas, mas eu não sei, já contei a parte do terço que estava a sair do metro. Não, conta. Okay. Esses episódios eu gosto de ouvir. Ok. Ou seja, foi uma fase muito complicada porque eu acho que foi uma semana a seguir à Feira de Ladra. Não, antes, peço desculpa, uma semana antes, em que eu literalmente estava a sair do metro, estava com o terço no bolso e estava, ok, o que é que eu faço? Porque eu já tinha ouvido falar da fraternidade, mas não sabia muito bem o que é que devia fazer. Ok, missa nova ou fraternidade? Estava a rezar o terço. Mas porquê essa pergunta? Havia assim, tu sentias que tinhas que ir a um sítio se não ia ser confuso? Era isso? Mas sem dúvida alguma, porque a doutrina da missa nova e a missa tradicional, ou seja, o Senhor Lefebvre ele só diz tradidi quo et accepi, ou seja, transmitiu o que recebi. Ele não é mais do que um depositário da fé. Ele não pretende nada, ele não pretende ser o Papa, ele não pretende fazer um cisma, ele não pretende nada. A fraternidade é só um meio de conservar o catolicismo. E eu na altura já sabia isso. Mas não percebia porque é que as autoridades celebravam missa nova. E eu pensava, ok, pá, se calhar estou errado, se calhar realmente foi excomungado,
não foi, Sim, foi inválido. Mas isto afligia-me, porque, ou seja, ok, tipo, é aquela coisa, fase inicial da conversão, uma pessoa já tem as bases, sabe o que é missa tradicional e missa nova, mas lá está, como as autoridades meteram em posição na fraternidade a dizer, não, estás comungada, são cismáticos e isso tudo, uma pessoa fica com receio. E eu estava com esse receio. E eu falava muitas vezes com o Henrique, eu telefonava-lhe mesmo super aflito a perguntar, mas olha, a fraternidade fez isto, porque consagrou bispos? E ele, claro, com super calma a explicar. E eu pronto, disse ok, não, ou seja, meter isto nas mãos de Deus e acabou. Estava no metro, a rezar o terço, e começo a ouvir a minha cabeça, matrícula, matrícula, matrícula. E eu, epá, agora não, porquê matrícula? Estou dentro do metro. E com matrícula, matrícula, ok, pronto, ok, vamos entrar no jogo. Se é assim, eu não, porque na minha altura eu falava assim, né? Não percebia se era um anjo da guarda, não percebia que era o que eu, pensei que estava a ficar doido. Quer dizer, mais ou menos, não interessa. Pá, e de repente, ok, ou seja, outra vez, vamos entrar no jogo, o que é que vou fazer? Queres uma matrícula? Ok, então eu ando com uma dúvida. Se queres uma matrícula, eu vou-te pedir um PX. Ok, um PX, porquê? FSSPX. Pronto. E eu estava mesmo muito concentrado a pedir isto mentalmente, tá? Ou seja, é uma coisa, é rotineira, andar no metro e chegar à escola. E eu estava distraído, não quis saber e atravessei a rua e estava vermelho. O carro que me ia atropelando buzinou, a matrícula dizia PX no centro. No centro. E mais, claro que isto é, as pessoas podem dizer que é subjetivo, mas objetivamente eu vi isso. Deus, claro, não é? Mas eu não sei explicar como. O PX estava a emitir raios de luz. Do PX. E como é que isto cabe na cabeça? Ou seja, eu não sou doido. claro, não, exato. Não é isso, mas há coisas que se Pelo menos não manifestam assim. 100%. Não, há coisas que se manifestam assim, não precisa justificar. Quem tem fé compreende que Deus muitas vezes fala assim, que o nosso anjo da guarda muitas vezes fala assim. E não é que esteja a haver um milagre naquele momento, mas simplesmente é o que Pois é, é, às vezes é só, nem que seja uma coisa só particular, uma graça necessária. tal e qual. E aliás, aconteceu-me isto 2 vezes. Ou seja, já prestava uma, quanto mais duas. Um, lá está, porque ok, então vou virar à missa tradicional, a fraternidade está correta, porque depois isto é um problema que as pessoas, e eu tive, estudam, mas não estudam a sério. Eu felizmente tive a graça de conseguir estudar a sério, mas houve uma pequena fase que eu não estudei muito a sério, e foram essas fases que eu tive estas tais dúvidas. Por isso é que há pessoas que têm medo da fraternidade. Mas eu estava com muitas dúvidas em relação ao crisma. Eu queria, porque não fui crismado, Ok. ou seja, e tinha andado a ler que o crisma era inválido na missa nova. Ou seja, na altura fazia-me muita confusão, mas, ou seja, claro, matéria, forma e intenção. Se uma delas alterada, não há sacramento, é inválido. E eu percebi isso, mas também pensei, ok, se a veterinado, segundo os bispos e o Papa, está excomungada, os sacramentos A questão podem do não ser carisma precisam válidos. de autoridade, precisam de jurisdição. Exatamente. E eu pensava dessa forma, porque não sabia, ou seja, isto é muito específico, não temos de saber todos, não é? Mas não sabia direito canónico, não sabia essas coisas todas. E lá está, estava muito aflito. A minha mãe até insistiu muito em não, crisma tradicional. E depois é isto, a minha mãe não pratica, mas o senhor Lefebvre, isso tradicional, não. Pois, porque se calhar tem um ou dois amigos sacerdotes ou uma pessoa que ele conhece, que conhece um sacerdote que depois ouvem o quê? Lefebvre. É. E, epá, e minha mãe estava no carro a dizer, não, crisma, missa nova. E eu, pá, não, chega, isto está errado, qualquer coisa está mal. Então o que é que eu fiz? Cheguei do terço, disse, acabou, não, vamos parar um bocadinho, se faz favor, deixa-me rezar o meu terço. Comecei a rezar o terço e a primeira coisa que eu peço é que este terço possa ser oferecido por intercessão de Nossa Senhora para saber onde é que devo receber o crisma. E começo a ouvir lá, matrícula, outra vez. Não, esse terço está cheio de matrículas. E veio o PX. O primeiro carro que me passou, não, houve durante 1 minuto ou 2, não passou nenhum carro. Eu estava num túnel. O primeiro carro que aparece era um Opel a dizer PX. Bom, era um Opel alemão, cuidado. Na Alemanha. Mas sim, isso é assim. Deus fala assim. Às vezes também, sabes, fala
se calhar tu estavas já também inclinado para ir à fraternidade. Porque às vezes nós também vemos. Estava, mas tinha a dúvida. Sim, e tu estás à procura de uma coisa que confirme e Deus manda muitas vezes coisas que nos confirmam naquilo que nós queremos fazer. Eu posso falar disso do casamento. Depois no momento a seguir de eu ter pedido a Sara em casamento, parece que Deus confirma: sou besta, está aqui, era o que tu querias, mas estavas com tantos problemas, porquê? e pronto, e isso é só um exemplo. Agora, já tinha um bebê a chorar aqui. Dá para ouvir aí? Não. Ele faz aqui um bom isolamento do som. Eu não me importo, por mim. Não. Tens piada. Tá. É mesmo por causa do podcast, não é? Sim, não, exato. Filhos não podem chorar, têm que se aguentar, que o pai vai gravar um podcast. Não, mas eles, por norma, a esta hora, há sempre um que decide, entre as 11 e a meia-noite, decide acordar. Hoje foi mesmo às 11h03, não está mal. Mas então, tu fizeste depois o crisma na fraternidade? Ou acabaste por não fazer? Isso foi um problema porque acabei por não conseguir fazer. Porque eu soube, infelizmente, tarde demais que o bispo vinha. Ou seja, eu vim a tempo. Eu vim mesmo a tempo, mas isto de certeza que foi falha minha. De certeza. Porque eu soube que um bispo vinha. Ou seja, isto foi mesmo. Eu converti-me e o crisma foi dado um mês a seguir. Sim, foi tudo muito em cima. Foi tudo muito em cima. Sim. E se calhar foi falha minha, mas também foi providência, porque eu não sabia o meu catecismo ainda a 100%. E receber o crisma sem saber a doutrina. Certo. Isso é uma coisa que me preocupa, porque eu quando fui batizado, eu não duvido que a intenção do sacerdote que me batizou fosse a intenção da igreja. Mas fui batizado no rito novo. Ou seja, porque é batismo, crisma, fazem tudo. Despeja. E já pensei seriamente sobre isso também. Ainda não tenho. Eu acho que também há coisas que vamos um passo de cada vez. Vamos tratando numa altura da modéstia, vamos tratando numa altura da questão da missa. E eu, na altura que teve cá o Monsenhor Tessier a crismar, eu não coloquei em causa o facto do crisma não ter sido válido. Mas hoje tinha que ir, se ele soubesse que vinha cá um bispo da fraternidade, eu ia ler tudo novamente sobre o crisma, não sobre as questões da jurisdição, porque mas só uma coisa, não percebi, fizeste sob condição? Não fiz o crisma, porque tinha a certeza que a intenção do sacerdote que me crismou, batizou e crismou, é um sacerdote, apesar de ser conservador, celebra a missa antiga, mas é neoconservador. Claro. Tenho noção que a intenção da verdade da igreja, mas no entanto ele usou tudo, os ritos novos, portanto fica essa questão. Pois, era isso e lá está, daí eu ter pedido as graças a Nossa Senhora por causa do crisma, porque eu estudei isso e isso é uma coisa que me assusta muito, a seguir ao concílio. A matéria do crisma foi alterada. É isso, e por isso é que eu agora, na altura, a questão da intenção não me fez impressão. A questão da matéria eu hoje teria que tirar isso a limpo, se soubesse que vinha cá um bispo. E pronto, ainda vou a tempo. Acho que é uma questão de ir percebendo aos poucos. Mas a verdade já agora um pequeno parênteses para quem está a ouvir mesmo, que eu acho que isto é essencial. Em termos de sacramento é preciso matéria, forma e intenção. E se alguma pessoa que está a ouvir e estudar por algum motivo e tiver dúvidas do sacramento que recebeu, é importantíssimo que tente perceber isto, porque se percebe, por exemplo, no batismo, ok, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok, mas então, se for batizado com vinho, não faz sentido. Claro. E isto é muito complicado, é verdade, mas o batismo até pode ser com a forma correta, com a matéria correta e com a intenção errada, e não há batismo. E isto é assustador, porque a hierarquia atual está toda com a intenção errada. O que, não estou a dizer que é tudo inválido, não estou a dizer isso, mas há muita coisa inválida. Sim, muita. Eu penso que o batismo é capaz de ser o mais difícil de ser inválido, porque Sim. Mesmo os conciliares a matéria não foi alterada e eles têm a noção do que é que estão a fazer. Se bem que eu já ouvi o Sr. Padre Samuel, acho que também já ouviste essa, a contar que foi um batismo e que o sacerdote estava lá, sabe, eu não acredito nessa coisa de Adão e Eva e pecado original, que é isso? Pois isso esquece, mas isso nada é válido então. Isso nada é válido. Isso é uma tristeza, caramba. Mas é isso, olha, acho que sim, acho que hoje em dia eu iria ler precisamente tudo, porque já não teria tanta certeza, ainda que se calhar perguntando ao sacerdote que fez isso na altura, que ele próprio me o diga.
assim desta maneira. Não sei, é uma questão que eu vou pôr quando houver meio de resolver essa questão, porque não vale a pena estar a falar sobre isso se não tiver cá um bispo tradicional. Sim, sim, E bispos tradicionais não há em Portugal, simplesmente. infelizmente. E a questão, por acaso é engraçado, porque uma das coisas que nós vamos nos convertendo por fases e vamos convertendo em diversos temas, e um tema de cada vez, e cada um na sua velocidade. E uma das coisas que me fez logo uma espécie de flash e que ficou resolvido foi a questão do estado de necessidade, da fraternidade. Ficou resolvido e por acaso não ficou resolvido a tempo do casamento, e por isso ainda fomos casar, apesar de ter sido em rito antigo, numa missa de rito antigo, num casamento em forma tradicional. Foi por um padre do oratório de Brompton. Eles são, eu nem sei se eles são eclesiadei, mas celebram missa antiga. Mas hoje ia para a fraternidade e nem sequer tinha a mínima dificuldade. Na altura, o que é que me prendia? Ainda me prendia a questão da jurisdição, porque o casamento e o crisma são dois sacramentos que precisam da jurisdição. E os conciliares nem me diziam que eu não podia casar em rito antigo, porque eu conheci muitos sacerdotes quando estudei em teologia, e eles também não me queriam dizer que não podes casar, porque o Papa e toda a gente, mesmo a hierarquia católica nos últimos anos, permitiu que as pessoas casassem como quisessem, mas ao mesmo tempo disseram não pode ser com sacerdote nenhum da diocese. E tu vou buscar um sacerdote onde? E então é até a estratégia modernista de causar dificuldades e ao mesmo tempo também não dizer que não. Claro. Sim, mas ou seja, é exatamente o que tu acabaste de dizer. A lei máxima é a lei da salvação das almas. É o último cânon do Código de Direito Canónico. Ou seja, quem age sob este pretexto, ok, é muito mais específico do que isto, porque há regras para agir. O Monsenhor Lefebvre nesse aspecto agiu muito bem, agiu com o mínimo necessário e com isso acabou. Ou seja, não há cá exageros, sou um herói, não. Ou seja, há regras. E, ou seja, o crisma, os sacramentos, para não estar a falar mesmo de casos específicos, a Igreja concede ao sacerdote individual, dispensa mesmo a necessidade, a jurisdição neste caso, a palavra está-me a falhar. Ou seja, daí, pronto, para quem está a duvidar ou para quem esteja a ouvir, sim, a sim. Igreja suplementa. Porque vamos imaginar, se eu quero casar na tradição em Portugal ou quero ser crismado na tradição, não há um bispo que o faça. Exatamente. E se eu tenho problemas de consciência, até pode ser uma coisa individual. Se a pessoa tem problemas de consciência porque aquele rito não funciona e exige que seja um sacerdote tradicional, que é legítimo, ou seja, a pessoa não está proibida, não há nenhuma proibição da pessoa procurar um sacramento tradicional, não há ninguém. Então o que é que acontece? Há a suplência da Igreja. Exatamente. Que pode ser usada por quem quiser. Mas isto é muito complicado de entrar em certas cabeças. Há pessoas que estudam tanta coisa que são capazes de dar uma palestra sobre o Tríduo Pascal pré-1955, sobre todos os gestos que o sacerdote faz e que toda a gente, e que todos os acólitos fazem, mas depois se eu lhes for falar sobre a fraternidade e o estado de necessidade, não compreendem. Ou aliás, é aquilo que tu dizes, acho que querem Ou não justificar. querem compreender. Querem isso, se calhar exato. justificar a vida também, que levam a uma coisa, não sei. Muitas vezes é orgulho. Aliás, o orgulho é a raiz do pecado. Sem dúvida. E, bem, Voltando aqui ao teu percurso. Então, estava aqui a olhar para o papel, exato, porque eu, no entanto, escrevi para não me esquecer. Lá está, Feira de Ladra, pronto, já despachamos. A doutrina está definido. O Henrique, lá está, foi a amizade. E depois, a prima dele, que é a Mariana, foram as virtudes. Porque eu converti-me, ok, mas foi uma coisa tipo, continuas bruto, ou seja, tu és estúpido ainda. Então faltou aquela parte. E a modéstia, ou seja, não porque fosse esta rapariga em específico, mas porque ela em si praticou, foi uma coisa que modificou muito a minha forma de ser. E estou muito grato a ela mesmo, aliás. Eu acho que a melhor forma mesmo de agradecer é mesmo rezar todos os dias, e eu por estas pessoas todas, rezo por todas, só para que fique bem claro. E, ou seja, eu continuava muito bruto. Eu olhava para mim, ok, confessei-me. Há certas coisas que ainda me custam muito, no que toca às mulheres, principalmente, no que toca à modéstia. E assim do nada,
um dia após o retiro, o Henrique, olha, queres ir lá para casa? Acho que não tem mal dizer o sítio, Santa Cruz. Muito bonita a terra, já agora. Tem uma capelinha muito bonita também. E ele convidou-me. Primeiro dia estive lá com ele, sozinho, tudo bem, correu tudo lindamente. Correu sempre lindamente. São os cenas teus. E 2 dias a seguir aparecem lá os primos dele. E aquilo era tanta família que. Mas quem é aquilo? Sim, é uma família gigante. Yeah. Eu não sei que são estas pessoas, mas. Pá, e de repente há lá uma rapariga que estava a praticar o que eu tinha ouvido, o que eu tinha a aprender, ou seja, as virtudes, a modéstia, principalmente a modéstia, a simpatia, tipo, ou seja, isto não é estar a sentimentalismo, mas só mesmo para as pessoas perceberem, tipo, nunca, em tão pouco tempo, uma rapariga me tratou tão bem no sentido de, não em relação pessoal mesmo. Sim, não é uma relação maldosa. Não há Sim. uma coisa estranha que tu notas. O que é isto? Não, nada de mal, atenção. Não, só é mesmo... isso que eu estou a dizer. Hoje em dia é raro. Sim. Não, mas, ou seja, a forma como ela se vestiu, a semana inteira, ela não usou uma única vez calças, saias sempre no mínimo 20 centímetros abaixo do joelho, não mostrava os braços, não tinha decotes. E foi tão fácil aquela semana não ter pensamentos perversos, não ter tentações contra a castidade, nada. Foi facílimo e eu fiquei super grato. Eu agradeci-lhe mesmo. E desde então falamos bastante, somos amigos, mas, ou seja, esta rapariga deu umas bases necessárias para procurar as virtudes a sério. Porque é que uma rapariga se veste assim? Porque é que se veste assim? É óbvio, eu próprio percebi naquela semana, veste assim, capaz de dar o homem. Acabou, não interessa. E não só, veste por mérito também dos pais que têm. São pais que também rezam e são pais que são católicos. A sério. E não estou a dizer que se veste assim por causa dos pais, mas de certeza que essas moças mais católicas e tradicionais e exemplares são, é também fruto de uma educação que lhe dá muito trabalho. E pronto, essa rapariga ajudou-me bastante. Eu estou-me a repetir, mas é só para não me esquecer. Infelizmente, isto já aconteceu várias vezes durante o podcast. É da Ou idade, seja, é da idade. é da idade, infelizmente. Demasiada coisa quando fui jovem. É o Ou coronavírus. seja, se o podcast não vai abaixo. Exato. entra aqui o FBI. Os bispos alemães. Exato. Mas pronto, ela ajudou-me muito a ganhar a virtude da caridade, da paciência, da temperança, ou seja, a modéstia não é só para a mulher, a modéstia para, ou seja, tens, como é que se chama? Esqueci, tens um podcast sobre isso, sobre a modéstia. A Sara falou, não falou? Falou bastante bem sobre, e que ainda assim continua a haver coisas que nós aprendemos todos os dias, todos os meses, todos os anos. E Estás a ver? ok, mas pronto, a modéstia, exatamente, homem e mulher, a modéstia na mulher, as pessoas que vêm de fora e pesquisam pensam que é só no vestir, não é? Claro. É muito mais, é no agir, no falar, no pensar, no andar, no vestir, É tudo. engloba tanta coisa, É tudo aquilo que compõe a mulher. exatamente. E o homem. Sim, e Pio XII e muitos papas falam sobre isto, que a modéstia só por si é uma virtude que é capaz de edificar muitas outras virtudes e puxar até o homem ao bem. Eu, se não me engano, não me lembro muito bem da frase, de certeza que vou estar a citá-la de uma forma errada, mas Pio XII diz mesmo, uma mulher que pratica a virtude, pratica a modéstia, é capaz de tirar o homem do pecado. Não tenho dúvidas nenhumas que ele tenha dito isso, e não só que ele tenha dito isso, mas não tenho dúvidas também que seja mesmo assim, porque o sinto. Se fores a ver, o principal alvo sempre da moda, do demónio, pela moda e por tudo, pela vaidade, é a mulher. Porquê? Até mesmo nos comunistas. Quem é que vamos atacar? Queremos destruir a família, vamos atacar quem? A mulher. Espetar um par de calças foi uma coisa que ninguém notou, que é uma coisa que nós falámos no podcast por alto, mas merecia ser mais bem explicado como é que isso aconteceu. Foi os A suposta Primeira Guerra Mundial. Que depois, a partir daí, começamos a ver modelo alta costura.
com Sim, mulheres, que supostamente alta costura é como ouvires agora, não é? As pessoas agora estão fechadas em casa por questões sanitárias. A mulher também passou a usar calças pela alta costura e pela praticabilidade, ou pelo facto Bem, de... um pequeno pormenor só para acrescentar. São Pio X quando uso de calças pelas mulheres, só para avisar. Portanto, assim, isso não só São Pio X. Eu penso que nós no podcast citámos imensos santos que rebentam completamente com as calças. Mas Mas é um ponto muito interessante. E, Padre Pio não perdoava. e isso, ok. Se calhar tenho de acrescentar um pequeno ponto, mas foi o Padre Pio. Porque eu depois comecei, ok, os santos e isso tudo, eu tenho que estudar sobre isto, tenho que perceber o que são os santos. E houve um santo que foi tipo, não, acabou, tu tens de estudar a minha vida porque eu vou-te converter mais a fundo. Foi o Padre Pio. Vi o filme dele, li a vida toda dele. Até Esse hoje, filme é top. até, Agora eu já olho esquece. para o filme e já vejo, ok, tem aqui muita coisa modernista e sentimentalista. Sim, Mas eu quando vi ao início não vi nada disso. nem eu. Eu ontem, desculpa, no outro dia, não quer dizer que seja ontem, e vi tanta coisa tão má. Eu fiquei mesmo. É, o filme, aquilo acho que tem o seu momento. A primeira vez que eu vi o filme eu fiquei, uou. E até houve um dia que estava, já tinha sido batizado há meses ou um ano, e tive um sonho com o Padre Pio. E lembro perfeitamente, lembro-me do sonho, consigo descrever do princípio ao fim, hoje, passado, foi em 2011, consigo descrever o sonho de alto a baixo. Quem que aparece, quem faz o quê. E por norma esqueço-me sempre dos sonhos todos. Deste nunca me esqueci. E de tal forma que acho que é isso que tu dizes. Peço que o Padre Pio não. Bom, ele é santo, dá uma forma de estar já a Claro, atuar. dúvida alguma. Mas a verdade é que parece que não morreu de facto, porque eu e de repente agora estou a falar nisso, até fico meio desconfortável, no bom sentido, porque é um santo, à antiga. Antiga. Mas sim, retomando um bocadinho o que estavas a dizer, Padre Pio deste, ele era muito profissional, entre muitas aspas, Era nisso. muito profissional. Ele rebentava, metia os pontos nos is e Sim, acabou. sim. E as mulheres às vezes iam com saias até emprestadas ou com saias pelos joelhos. Ele dizia: não, 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 oh, vai-te embora. Fechava a porta do concessionário à bruta, mas para elas perceberem, claro. E só voltas quando estiveres arrependida e com roupa modesta. Isso é o templo de Deus, não brinques. Tipo, e foi muito bem. E foi o Padre Pio, pós retiro e Semana de Santa Cruz, em casa do meu melhor amigo, que me ajudou nesse aspecto. Não é só uma coisa que as mulheres dizem para se sentirem bonitas, mas é uma coisa mesmo que o homem percebe. E pronto, fez toda a diferença. Faz toda a diferença, sem dúvida. E aliás, para nós homens e para as mulheres também, tu se fores a uma missa nova hoje, Ui, lembro-me. Ui, ui. tu não rezas, tu não Não, consegues, olha, se for verão não consegues rezar, nem de se for perto. inverno se calhar consegues, não sei, mas é impressionante, é surreal. Eu tenho essa ideia clara de que a missa nova é uma espécie de, nem estou a falar da questão doutrinal, quando por acaso fiz o podcast sobre a missa nova, mas estou a falar mesmo sobre a ambiência. Sim, sim. Aquilo é quase uma É um passagem. centro de reuniões e palhaçada e por aí É um fora. centro de vaidade. As pessoas vão para ver e ser vistas. E não sei muito bem se foi comigo que isto aconteceu. Espero não estar a deturpar as coisas, mas se foi comigo ou não, não interessa. É Sim. grave a mesma. Acho que foi mesmo comigo, mas pronto, não interessa. Fui obrigado a ir à primeira comunhão da minha prima, há uns meses atrás. E claro, com tudo o que eu já sabia, aquilo para mim foi nojento, horrível. Eu não consegui estar ali. Eu tentei sair e não me deixavam. E até claro que eu acabei por conseguir. E fiquei o tempo todo fora da pseudo-igreja. Hum, Raparigas. Ok, exato, não fui eu porque eu não estava na parte da comunhão. Foi uma pessoa que me contou, mas pronto. Estava, por causa da minha prima. Desculpa. E basicamente eu lembro-me de verem raparigas, ah, essas raparigas a dizerem que estamos, olha, vamos lá comungar para ver o vestido daquela rapariga, uma coisa assim. Sim. Pois isso Ou seja, é o nível de formação das pessoas. é, Mas, pois,
Mas sabes que se tu tivesse discussão com um sacerdote ou com um modernista, vão-te dizer que, mas isso há em todo lado, são pessoas mal Infelizmente. intencionadas. Não quer dizer, não há. Tu na fraternidade não vês isso. Não, Quem é que vai encontro. comungar para ver o vestido? Primeiro porque ali Claro. ninguém consegue ver ninguém, somos tantos num sítio tão pequeno. Sim, sim. Aliás, isso é um pequeno ponto que é bom para fazer marketing. As capelas da fraternidade estão sempre cheias. É verdade. Pode vir a nossa que também está. Mas é assim, é uma capela muito modesta, Muito onde eu bonita nunca fui comungar com a disposição com que ia antes nem no Novo Sorte. É outra coisa. Nós estamos perante outra coisa. E para não me esquecer, ainda bem que tocaste nisso. Falar em Novo Sordo, missa nova, onde eu andava no colégio, eu comungava e nem queria saber. É um bocado mortal. Mas eles não faziam confissões Não, nunca me mensais, confessei. Ok. A minha primeira confissão foi literalmente na fraternidade. Ou seja, eu nunca me confessei, eu não aprendi o catecismo, eu não aprendi nada, eu sabia mais sobre as outras religiões que a minha. Pois, graças a Deus que foi na fraternidade, porque se não fosse, às vezes o que acontece, e eu já vi isso acontecer, eu não sou católico há muito tempo, são 8 anos agora, mas já vi muita malta começar cheia de gana e boa vontade, e como ficam no modernismo parece que é um namoro. Começam com muita gana, depois aquilo é tão seco, tão vazio, que passado 5 anos, 4 anos, aquelas pessoas estavam cheias de força, jovens, de boas famílias, com boas intenções, ala. Claro, perdem as graças, não têm como conservá-las. E é difícil explicar-lhes isso, porque olha, não estás a receber as graças que devias. Como assim? Isto é a missa. O Papa diz que é. Pá, pronto. Claro. É muito complicado. É. Mas então, vamos voltar à conversa. Estamos aqui a desviar. E falaste sobre a Mariana, sobre a Modéstia naquela semana em Santa Cruz e como é que isso continua a ser? Ou seja, já agora és um católico da fraternidade Exatamente. e como é que vês a situação da igreja atual? Porque eu acho que isso põe-se não só para uma pessoa da fraternidade, mas para qualquer pessoa. Sim. E tens ânimo, não tens ânimo, porque isso às vezes desanima, não é? Esta questão da supressão dos sacramentos, para mim é uma coisa completamente surreal. Claro. Bem, isto da supressão dos sacramentos não é uma coisa que anda a ocorrer. É uma questão de uns mesinhos. Uma questão que já ocorre desde o Concílio Vaticano II. E isso, se calhar, é uma coisa que eu não tinha falado ainda no podcast, mas se calhar até é uma ponte que podemos fazer para um ponto positivo desta supressão dos sacramentos. Houve a supressão da missa nova. A supressão da missa nova não, da tradicional. Não, mas houve a supressão da missa nova. Os modernistas não estão a celebrar a missa. Também estava a fazer confusão com outra coisa, desculpa. Estava a fazer confusão. Esquece, estava a confundir o concílio e outra coisa. Sim, eu percebi. Não, certo, estás a dizer que no concílio deixou de haver a supressão da missa, aconteceu. Sim, E da tem missa tradicional, mas não foi o caso. Estava a fazer confusão, desculpa. Sim, deixou-se celebrar a missa por todo o mundo. Passaram a celebrar. Onde estavam 10 sacerdotes e celebravam 10 missas, passaram a celebrar uma e com celebrar todos. É à distância, tipo, energia. Não, e o sumorum pontífico, ou seja, não é preciso sumorum pontífico em lado nenhum, não é? Mas ele prova precisamente que a missa tradicional não foi abrogada. E se não foi abrogada, não há missa nova. Acabou. É que torna-se inválida, no sentido em que estás a promulgar uma coisa que São Pio V disse, não, se mexa. Não se mexe. E não é um rito da igreja sequer. É um rito mais protestante, mais anglicano, que o rito anglicano e protestante. Infelizmente. Claro, nós estamos a rir, mas é verdade. E o triste é que as pessoas hoje em dia não conseguem perceber isso. Eu não consigo explicar isso a uma pessoa. Imagina, eu tenho bons amigos de casa, que eu convido. Já se precisares fazer uma pausa, está à vontade. Não, era uma coisa que eu te ia mostrar a seguir. Mas dizes. Se quiseres, podes partilhar o teu ecrã. Acho que isso depois passa o som. Portanto, está à vontade. Se houver alguma coisa que queiras mostrar, eu não estou a gravar o ecrã, mas posso gravar o som se quiseres. Tudo aquilo que for para o computador, eu acho que consigo ouvir. Acho, não tenho certeza, já te digo. Pois. Isso, só o que estás a mostrar. Já estás a perceber? Já estou a perceber. É um bom ponto de retoma. Não te consigo ver, espera aí. Sim, isso desaparece. Estás aqui, pronto. Sim, as pessoas tomam pelo sentimentalismo, que é uma tristeza. E pegando nisso,
eu no outro dia mostrei o panfleto da missa tradicional, ou seja, as 62 razões. O que as pessoas me dizem é: não, isso é impossível, isso está errado. Porque lá no panfleto vem escrito 6 padres, neste caso não é padres, não é? Pastores, protestantes fizeram a missa nova. E as pessoas não querem acreditar. É assim, isso foram 6 protestantes que participaram, mas há pior, o próprio arquiteto da Missa Nova era maçom Aníbal e Bonini. e já estragou muita coisa. Nós já celebramos o tríduo pascal alterado por ele. Sim, sim, Ok, exatamente. muito bem. O Sr. Lefebvre considerou que o Missal de 62 ainda era o mini, Era o último aceitável. era a última coisa aceitável que poderia ser celebrado, e então a fraternidade faz questão de manter esse missal até por causa precisamente disso, para não se dizer que a fraternidade não está a fazer as coisas por arqueologismo. Mas a verdade é que é muito complicado, com amigos aqui de casa que são modernistas sem saberem, apesar de no modernismo serem conservadores, Claro. não se consegue explicar que a missa nova não lhes dá graças, que a missa nova não é boa, não é saudável para os filhos dele. E isto é tanto mais verdade quanto, infelizmente, não dando nomes, mas fiquei muito triste de ver amigos meus que casaram, começaram a ter filhos, de repente os filhos param, há uma travagem na quantidade de filhos que têm. Depois depois infelizmente pessoas que não tinham televisão, outros casos, pessoas que não tinham televisão porque eram católicas, claro, passado 5 anos já têm televisão. Porquê? Porque as pessoas, é a tal questão, a missa nova não consegue sustentar as pessoas na graça. Deus não está propriamente ali a despender graças da forma que as pessoas querem. Claro. E isto é essencial. Tu obviamente deves saber isto, sem dúvida alguma. A regra máxima da liturgia: lex orandi, lex credendi. Ou seja, quando se altera a lei da forma como se reza, altera-se a lei da crença. E a prova disso é só fazer os estudos, fazer estatísticas e ver o que é que as pessoas da missa nova acreditam e o que é que as pessoas da missa tradicional acreditam. Isso está documentado. Para defender. Está documentado, exatamente. Está documentado. Aliás, só para as pessoas que estão a ouvir, se calhar, poderem pesquisar muito rapidamente, 1 Peter 5 tem um site, pronto, em que é só mesmo pesquisar Difference between Novus Ordo and Traditional Latin Mass, e é assustador mesmo. Assustador, ou seja, 91% na missa nova defende a contracepção. Sim, sim. E na missa tradicional é 2%. Ou seja, não devia haver, não é? Mas Sim, não devia haver, mas há de haver sempre gente louca em todo lado. A questão é, tu tens na igreja conciliar, na missa Novos Ordo, as pessoas mais conservadoras, aqueles que são o exemplo máximo do que é ser católico, a defender a contracepção natural, que é aquela que utiliza os ciclos da mulher para fazer uma contracepção, que eles não chamam contracepção. Quando isso foi condenado, toda a gente diz que isso foi depois aprovado pelo Papa Paulo VI, por João Paulo II, mas se nós formos à Casa de Iconobi, o Papa, se não me engano, Pio XI, Pio IX ou Pio XI? 11, acho que sim. Acho que é 11, não tenho a certeza. Condena explicitamente e diz que não há motivo algum para espaçar a prole, nem a pobreza, nem a saúde da mulher. Portanto, não se diga que a saúde da mulher pode dar asa que as pessoas possam espaçar a seus filhos, ou que as pessoas não têm condições financeiras. Isso é tudo treta. Nós somos católicos, somos chamados a carregar a cruz. Ou se queremos E não espaçar só, os filhos... é só ver antigamente como é que as pessoas viviam e as condições que se esforçavam para dar aos filhos. Tal e qual. E se não querem ter filhos, ok, eu compreendo. Há uma Não se coisa... casem. Não, há uma solução muito fácil. Castidade. No Também, casamento. sim. Acabou-se. Mas não, isso já não querem. Isso... Claro. E então, vamos lá continuar aqui sobre o teu entendimento. Tu mostraste isto do Vaticano da Lumen Gentium 2, porquê? Por causa da relação que eles fazem? Sim, porque tu tinhas falado que tens conversas com amigos e que tinhas dito mais qualquer coisa com sacerdotes. E eu aí entrei logo num clique e é impossível, porque eu fui obrigado, pela minha mãe neste caso, no início da minha conversão, porque, ou seja, eu queria ir à missa tradicional da fraternidade e não pode ser. Não é católica, mas não pode ser. Então levou-me um sacerdote modernista. Sem nomes. Sem nomes, exato. Mas pronto, que discutimos 3 horas e 20 minutos.
3 horas e 20 minutos. E eu, na altura, de doutrina estava relativamente fraco em comparação. E o que é que eu fiz? Um mês antes, porque foi uma coisa que me custou muito estudar isto tudo, resumi, compilei tudo do Concílio Vaticano II. Tudo. E, ou seja, por exemplo, este site que eu pesquisei agora, só para argumentar, por exemplo, isto são os ensinamentos da Santa Igreja, Papa São Gregório Magno. A Santa Igreja Universal ensina que não é possível cultuar a Deus, não é possível cultuar a Deus verdadeiramente senão nela. O que é que o Concílio Vaticano II diz? Então, mas o desígnio da salvação, isto é Lumen Gentium 16, atenção, Citando, sim. Vaticano II. Mas o desígnio da salvação estende-se também àqueles que reconhecem o Criador, entre os quais, em primeiro lugar, os muçulmanos. Primeiro lugar. Em primeiro lugar, que professam seguir a fé de Abraão e connosco. Como assim? Eles rejeitam a Trindade, logo aí não adoram o Deus único e misericordioso. E aliás, este termo Deus único e misericordioso é sempre a mesma treta, porque eles É, misericórdia, estão sempre a misericórdia. falar da misericórdia. É uma doença. Claro que a misericórdia é necessária num católico, ninguém diz que não, mas para eles só exaltam essa virtude e acabou. Claro. Ou seja, escusado dizer que, ou seja, isto é um ensinamento da Santa Igreja. Sim. Ou seja, A Santa um Igreja dogma, Universal basicamente. ensina que não é possível cultuar fora dela própria. Exato. O que quer dizer E que mostraste isso e o sacerdote, qual foi a reação? eu fiquei chocadíssimo. Ele simplesmente inverteu a coisa e disse: sim, é verdade. Os muçulmanos têm a fé de Abraão. E Abraão, como tinha a fé de Cristo, os muçulmanos também adoram o Deus connosco. Não, desculpe, isso não está desculpe, neste caso, Pois. isso não está correto. Isso está completamente errado, isso não é assim que funciona. Eles negam dogmas, eles negam a Santíssima Trindade, eles chamam nomes no Nossa Alcorão Senhora. à Santíssima Trindade. Sim. Está bem, mas eles aceitam o verbo, eles não aceitam a Santíssima Trindade. Se negam a parte, negam a todo. Deus é uno. Claro. E para muitas mais coisas, mostrei-lhe literalmente as passagens todas. E isso caiu do em saco Concílio. roto. Não Não ouvi, serviu de desculpa. nada. Caiu em saco roto. Não serviu de nada. Ou seja, ele ouvia Ele tudo. justificou tudo, alterou tudo e contra-refutou com argumentos modernistas, claro. Ou seja, ficou em águas de bacalhau. Eu fiquei na mesma, missa tradicional, acabou, ele ficou na mesma, missa nova. Sim, sim. Foi muito triste. Olha, infelizmente eu, como fiz o mestrado, que provavelmente esse sacerdote também fez, posso dizer que a nossa formação é bastante deformada. É uma formação no moderno e é muito difícil sair disso, sabes? Eu ainda hoje há coisas que eu não me atrevo, mesmo agora no podcast, a falar, porque tenho medo de estar contaminado por coisas que não são corretas. Claro. E demora muito. Agora, há uma diferença, é que essas pessoas, depois esse sacerdote certamente depois fecha-se numa fé que é a dele e naquilo que o conforta. Claro. Isso é o que o Concílio defende, só porque é uma pequena introdução. O Concílio defende mesmo isso, o Concílio diz, eu tenho aqui a citação porque não encontrei, mas que a alteração das missas, tipo, pequenas partes, tipo, podem-se alterar. Por exemplo, há numa linha que diz assim, a língua oficial da missa é o latim. E linhas a seguir diz assim, mas a alteração do latim está sujeito ao bispo, segundo a sua vontade, para o uso da vernácula. Sim. Bem, o bispo sequer alterou, ou seja, não há uma missa, não há unidade, muito pelo contrário, há o protestantismo, que é cada um faz o que quer e cada um acredita no que quer. E o Papa agora até mudou isso, piorou isso, porque otorgou a todas as traduções da Bíblia, todas as traduções da Bíblia no mundo tinham que passar pelo Vaticano. Tinham que receber uma aprovação. A partir de agora as traduções são feitas pelas dioceses locais, o que já estás a imaginar. Vai dar muita confusão. Muita confusão. Na Alemanha então. Eu agora, se for amigo de uma pessoa que conhece o Bispo de Lisboa, vou fazer uma Bíblia e vou falar com as pessoas certas e vou ver a minha tradução aprovada. Até porque a Bíblia é um livro, são 72 livros e é muito fácil deixar passar 1, 2, 3 palavras sem notar. E isto é um pequeno pormenor muito interessante, às vezes até uma vírgula. Uma vírgula, sim. Uma vírgula. Eu conheço uma edição, que só por acaso foi o Father Hesse que falou sobre isso, e quem está a ouvir aconselho muito a pesquisar as vidas sobre ele.
ele contou num dos vídeos que houve uma tradução da Bíblia em alemão que foi posta no Index porque tinha 2 vírgulas fora de sítio que alteravam o sentido da palavra. Isto é o quão rigorosa é a Santa Igreja. Ou Exatamente. seja, pelo bem dos filhos. Agora não. O Index foi suprimido, supostamente. Paulo VI, em força. O fumo de Satanás entrou na igreja. Então, mas porquê? Porque ele deixou. Não foi só ele que deixou. Então, Aqueles pseudo 20 litros de bálsamo no corpo de João Paulo 20, João 23 também foi uma bela festa. enfim, é uma coisa impressionante o que eles fizeram. Então, e agora? És um fiel conversão? Aconteceu? Exatamente. Fiel da Fraternidade de São Pio X. Também estamos agora numa fase muito dura, supressão dos sacramentos. É difícil também para nós reunir, porque simplesmente estamos impedidos de reuniões. E a Fraternidade nisso teve uma postura muito prudente, que foi há um dever de obediência ao Estado, até certa medida, até se perceber que de facto a lei é definitivamente injusta. E não sei se estamos a chegar a esse ponto ou não, mas a verdade é que a Fraternidade foi exemplar nisso. Tivemos obediência ao Estado e às leis civis, porque há um motivo sanitário, mas agora temos estado a ver que de facto isto está a ser demais, ou seja, foi mesmo propositadamente na Páscoa. Podes fazer tudo, por exemplo aqui em Benavente, onde eu moro, podes ter reuniões até 20 pessoas, mas missa não. Aliás, o padre aqui foi como aqueles sacerdotes, como foi como aqueles bispos, assim que os bispos começaram a dizer não há mais missa, os bispos nem via sequer estado de emergência. Não havia decreto. Já tinham suprimido tudo, alguma coisa. É surreal. Mas se calhar fazíamos um podcast, porque já vamos com 1h30 disto. Fazíamos mais para a frente um podcast sobre isto, até podíamos convidar mais alguém e falávamos precisamente sobre esta questão da supressão da missa e compilávamos um pouco aquilo que os bispos andaram a dizer aí, porque houve coisas que eles disseram que são estranhas e podíamos ler e comentar para as pessoas, quem está a ouvir, perceber, ok, isto é de facto estranho, não sou só eu não sou só eu a achar. Se achares útil, podíamos fazer isso. O que é que achas? Para mim tudo bem. Perfeito. É bastante interessante. Hoje já deu para te conhecer. Temos cá trazer o Henrique também, muito responsável pela tua conversão. Exatamente, muito interessante. E era bom ter os três em conversa. Suponho que ele tenha um webcam. Sim. Se bem que eles ainda... Isso é uma coisa que eu acho muita piada, mas já estão a perder um bocado essa tradição de tecnologia, não? Pois. É assim, sabes, eu por dentro, eu sou dado às tecnologias, podcasts e trabalho numa empresa de tecnologia, mas interiormente eu sinto que devíamos evitar muita coisa, por vários motivos. Primeiro porque perdemos tempo com o que não interessa, e depois as questões de salvaguarda da identidade e da privacidade. Já não há. Supostamente o Google diz que há, mas não há. Não, isso esquece. Eles estão-te a dizer que os teus dados são a ser confidenciais. Isso é completamente treta. Não, é uma piada. Sim, é uma piada. É uma empresa privada, ponto final. Eu, se tivesse uma empresa privada com a dose de dados que eles têm, meu Deus. Aliás, só assim é que eles também têm a influência que têm no mundo. Olha, obrigado então por teres estado aqui no Bronze Podcast, número 13. E vamos falando. Espero que seja a tua primeira participação sobre vários temas que podemos tratar. Sempre que queiras falar sobre um tema, fazemos um episódio com também mais convidados que queiras trazer. Olha, muito obrigado eu também pelo convite em si. Nada. Um abraço. Igualmente.